Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas é um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e tem parceria com a Casa Canon. No programa de hoje, nós vamos tratar de um tema extremamente delicado e necessário, aliás, cada vez mais: segurança cibernética. Que bicho que é esse que dá tanto trabalho, que consome tanto dinheiro e que precisa ser cada vez mais acompanhado de perto? Alexis Aguirre é o nosso convidado de hoje. Alexis, muito obrigado pela sua presença aqui no Pode Mais Empresas. Nelson, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Alexis é engenheiro eletrônico pela Unicamp, com MBA pela USP. Bom, só isso já te recomenda para ir para a NASA, se você quiser, não é isso? Um pouquinho. Passou por diversas companhias como Consat International, Lockheed Martin, Hug Network System e hoje ele é diretor da Cybergate no Brasil. Aliás, falando de Brasil, vamos ver em que nível que está o país em termos de segurança cibernética. Hoje em dia, o Brasil é um país tranquilo de se trabalhar ou ele é muito vulnerável? Olha, Nelson, existem vários institutos de pesquisa que fazem medições sobre qual que é a posição do Brasil em relação à segurança cibernética. Infelizmente, isso aí obviamente não é nenhum orgulho em dizer, é preocupante, na verdade, dizer que o Brasil está entre os países mais atacados do mundo. Então, existem, obviamente, fases, existem indústrias, existem setores, mas na média a gente pode dizer que o Brasil está entre os 5 países mais atacados do mundo, Entre os 5 maiores? às vezes ficando até em segundo lugar. Então, só atrás, às vezes, dos Estados Unidos. E, obviamente, os outros países supervisados, né? Então, são o Brasil, os próprios Estados Unidos, a Rússia, a China, são os que mais atacam e os que mais sofrem ataques também. Mas isso daí seria em razão do quê? Do tamanho do país, da qualidade da internet que nós temos, da falta de segurança. A que se deve tamanha vulnerabilidade? É, Tudo bem que o Brasil, a gente sabe, está entre as primeiras 6, 7, 8 economias do mundo. Isso naturalmente o torna Alvo, vidraça, né? alvo, exatamente. Quando a gente fala de segurança cibernética, o primeiro ponto é separando, né? Falando-se segurança. Quando a gente fala de segurança, quem são no mundo real, até porque as analogias facilitam muito o entendimento do mundo virtual. Então, quando a gente fala do mundo real, você tem, por exemplo, numa avenida, um grande banco onde você sabe que tem valores e você tem casas médias. Onde que, se não, obviamente, se não houvesse segurança, qual que seria o alvo mais fácil preferido dos criminosos? Sempre, obviamente, onde tem mais ativos, onde tem mais valor. Então, o Brasil sendo uma grande potência na economia global, só isso já o traz como um alvo. Se além disso ele tiver poucas defesas, como por exemplo, eu tenho uma grande casa de valores numa avenida, sem proteção, sem câmera, sem vídeo, sem guarda, sem nada, o pessoal vai lá, quebra e, e faz a festa. Então, são duas coisas, a É a atratividade, história de largar a chave do carro no contato, né? exato, Que exato, facilita bem facilita. mais a. Então, se você tiver vários carros, uns protegidos e outros com toda a facilidade do mundo, vamos atacar o que está mais fácil. O mundo virtual é exatamente assim. Se você Mas tem isso de uma maneira geral, não especificamente de Brasil, nós estamos de falando, né? maneira geral. Agora, o que o diferencia de outras potências é que nos Estados Unidos, por exemplo, existe a obrigatoriedade de se reportar crimes cibernéticos. As empresas têm toda uma regulamentação, dizer que foram vítimas, tanto tempo depois tem que dizer, X horas depois, não pode guardar segredo por dias, meses, semanas, etc. Não posso queimar minha imagem. Então, Isso é para reforçar o sistema de proteção? exato, e até por transparência de acionistas, de investidores, de clientes e do público em geral. Então, quando você tem uma regulamentação que não exige isso, as pessoas obviamente, não, isso aí vai causar má fama, má reputação, vou esconder, não vou falar, etc. Ou vai causar um pânico geral? Vou perder cliente, vou perder minha Por imagem. exemplo, a questão bancária, né?
Isso remete sempre. Sempre. Bom, deu um problema, o banco vai lá, você comprova que você é vítima, o banco vai, te indeniza rapidinho, E, sai da minha e frente abafa o e caso e pronto. não se fala mais nisso, né? Exato, exato. Então, obviamente, ninguém gostaria de estar exposto aí nas vitrines que foi vítima de ataque cibernético. O que é uma, na verdade, uma grande, vamos dizer assim, é um erro pensar assim. Por que que eu digo isso? Porque ninguém é, obviamente, culpado de ter sido a vítima. Você, obviamente, tem que ter as melhores práticas, as melhores defesas, todo um processo de proteção. Mas ninguém é vítima porque quer. E às vezes você está fazendo direitinho, seguindo os melhores processos, as melhores tecnologias, treinando as pessoas, e mesmo assim você acaba sendo vítima. Então não tem que ter uma vergonha de ter sido vítima de um ataque cibernético. Pelo contrário, você tem que informar para que outros se atentem ao perigo e se capacitem e se protejam melhor. O que motiva tanto o ataque, hein, Alexis? A gente Existem. está falando de uma questão de guerra futura, nós estamos falando de inteligência militar, nós estamos falando de um bando de moleque que só quer diversão, nós estamos falando de gente que fez aquilo casualmente, nós estamos falando de concorrência comercial que quer desbancar determinado setor de determinado concorrente. Como é que a gente poderia situar? Olha, todos eles são possíveis. Para você entender a motivação de um ataque cibernético, tem que entender quem são os atores. Então, quem são os atores? Todos esses que você comentou. À Existe, medida que você identifica, você já tem um meio caminho andado. sim, porque você sabe, se você sabe quem que é o seu possível atacante, você já sabe mais ou menos por onde ele vai vir, o que vai fazer e o que que ele está procurando. Eles têm comportamentos padrão? Não é comportamento padrão. Às vezes eles usam táticas conhecidas de vulnerabilidade. Então você tem uma certa vulnerabilidade, vai explorar aquela vulnerabilidade. Trazendo para o mundo físico normal, por exemplo, você tem, vamos falar de Idade Média, que era mais fácil, a gente facilita a nossa analogia. As cidades eram protegidas por muros. Então, o que que é uma vulnerabilidade? É o cara rodear seu muro e ver se tem uma parte que o muro é mais baixo, se tem um buraco, se uma parte que não está sendo vigiada, se uma parte que você batendo um pouquinho ele quebra e você entra por ali. Então, isso que é vulnerabilidade no mundo físico. O mundo virtual é exatamente assim. O cara vai rodear a tua empresa, vai procurar por onde que ele pode entrar. Agora, o que que ele está procurando lá dentro? Do mesmo jeito que no mundo físico você pode ter um inimigo que quer roubar alguma coisa que lhe interesse lá dentro, ou valores, ou dados, ou clientes, ou informação sigilosa, ou espionagem industrial, ou o cara que quer simplesmente te invadir porque ele quer provar que ele é bom, ou seja, os caçadores de aventura. Então, dentro dos criminosos, a gente tem uma lista de possíveis atores e quais são as motivações. Então, você tem desde o criminoso cibernético que busca o lucro, então ele vai querer te atacar para depois, por exemplo, criptografar os dados e pedir um resgate. Então, a ideia dele é Que obter tem sido uma prática bastante comum, pelo que eu crescente. tenho notícia. Crescente. A principal hoje preocupação das empresas são os ransomwares, que é exatamente criptografia de Que dados para depois sequestra os dados e te e pede um resgate. Mas dentre esses atores existem outros, por exemplo, os hacktivistas que procuram, não estão felizes, por exemplo, com alguma manifestação ou com alguma atitude de governo, etc. Eles fazem aquilo simplesmente para protestar. Então eu lembro, por exemplo, eu trabalhei aqui na época dos Jogos Olímpicos em 2016, onde, obviamente, existiam os Jogos Olímpicos e os patrocinadores. Pessoas atacando os patrocinadores, sendo chamados por campanhas de hackers para atacar os patrocinadores dos Jogos Olímpicos simplesmente porque não concordavam que o Brasil gastasse, o governo gastasse bilhões de reais e construindo campos esportivos, sendo tanta, vamos dizer assim, desigualdade social. Então o cara fala, puxa vida, nos ajude aqui a combater essa injustiça e ataque aqui. O pessoal ia lá, nossa, vou ser engajado politicamente, eu vou atacar. Então ele não estava procurando lucro, não estava fazendo espionagem cibernética, não estava procurando nada, simplesmente era engajamento de um hacktivista, a gente chama. Então, tem o pessoal também que é nações-estado, ou seja, são hackers que fazem espionagem numa nação inimiga a serviço de a, governos. a serviço de governos. Então, por exemplo, no conflito Rússia e Ucrânia, obviamente você tem esse tipo de hacker que vai tentar procurar as fragilidades de infraestrutura de outro país para atacar aquela infraestrutura crítica, seja de energia, seja de água, seja de telecomunicações. Você acabando com o setor elétrico de fornecimento de energia, você acaba dando
um blackout naquela cidade ou naquela região. Então, é uma poderosíssima arma. É a guerra informatizada, né? A guerra informatizada. A partir do momento que todos os nossos setores de economia estão conectados na internet, você fazendo ataque cibernético, você pode acabar com o abastecimento de água, você pode acabar com a energia de uma determinada região do país, você pode paralisar as telecomunicações. Então, tudo isso são, obviamente, poderosíssimas armas num conflito entre nações. Quais são a origem dos atacantes? Por exemplo, de cada 100 ataques que ocorrem no Brasil, de uma maneira geral, você deve ter essa estatística. Quantos por cento vem de Rússia, de China, de Ásia Menor e Europa e por aí vai? Olha só, obviamente que esses números variam e também varia de acordo com a vítima, né? Então, lembrando aí, Ou por com exemplo, o segmento de negócio, a assim, data, etc. Mas assim, para a gente ter um quadro é, bem geral, quadro bem geral, é, só para ter uma ideia, tá, não é nada científico. sim, antigamente, assim, duas coisas, né? Primeiro, quem mais ataca? Quem mais ataca o Brasil, ou na maior parte das estatísticas de ataque, sempre vem ali de China, de Rússia e de alguns países do leste europeu. Estados Unidos também é uma grande fonte de ataque cibernético. E o Brasil também é uma grande fonte de ataques cibernéticos, atacando não só o Brasil, mas outras regiões do planeta. Então, Também daqui para lá e de daqui lá para lá, para cá, exato. para É uma, uma troca de chumbo aí. Agora, setores da economia que são mais visados, historicamente, sempre foram instituições financeiras. Agora, por razões óbvias, né? Porque grande parte dos ataques, ou a maioria deles, são dos criminosos é para cibernéticos roubar ativos mesmo, né? buscando lucro, ou seja roubar dados, seja espionagem, seja para criptografar os dados e pedir um resgate. Então, são sempre aí os atacantes buscando, visando o lucro. Agora, obviamente que isso tem mudado nos últimos anos. Se os bancos eram responsáveis aí por 90% de serem vítimas, agora isso tem caído. Com pós-pandemia, quando a gente sofreu aí Estão mais protegidos, é isso? não só estão mais protegidos, mas existem mais setores da economia que foram digitalizados, ou seja, a transformação digital veio. Não existem mais hoje empresas que não estejam no mundo Ou digital. seja, os hackers têm mais opção, abrir É, o leque. abriu o leque, exatamente essa é a verdade, abriu o leque. Então, antigamente, você visava os bancos porque os bancos estavam digitalizados e tinham ouro ali dentro. Agora, qualquer pequena, média ou grande empresa está digitalizada, tem suas nuvens, tem os seus aplicativos, faz negócio, seja comércio, seja serviço, seja indústria, qualquer setor da indústria hoje está digitalizada. E isso, obviamente, faz abrir o leque do hacker. As grandes empresas, normalmente, elas já se protegem e conhecem os caminhos. A gente parte dessa premissa, pelo menos. As pequenas e médias, que tipo de cuidado que elas devem ter? Existem gestões mais relapsas, do tipo, não, minha empresa é pequenininha, ninguém vai mexer comigo, imagina, isso daí é bobagem, deixa os grandes se, se preocupar com isso, a gente não chegou nesse nível ainda. É, não tem nada para roubar aqui dentro, só tem um carro e um computador, ninguém vai querer isso daí. Carro já com 3 anos de uso, computador com 10 anos. É, Você já deve ter ouvido conversas nesse sentido, com, imagino, no seu dia a dia de trabalho, de academia. Com certeza, e isso é a mentalidade mais comum que existe. Segurança cibernética é para grandes empresas, não é para mim, é pequena, média. Não tem por que nem alguém me atacar, porque, puxa vida, tem tanta gente para atacar, por que que eu vou ser vítima? E o pessoal negligencia. N- Certo. Negligencia muito, exatamente porque, infelizmente, como não existe a obrigatoriedade de você relatar, a gente tem vive uma falsa sensação de segurança. Acha que, como não está ouvindo o que está acontecendo, ataque, todos os dias existem ataques no Brasil e pouca gente sabe. Então, pouca Então, gente, são obviamente, se protege. subrelatados pela falta de obrigatoriedade, é isso? Também, obviamente, não só pela falta de obrigatoriedade, como ninguém gosta, já que não sou obrigado, por que que eu vou divulgar uma coisa que pode manchar a minha imagem? Existia o que a gente estava conversando no começo, que o pessoal acha que relatar um incidente é um relapso da parte de quem foi atacado, e às vezes não é, as vítimas podem estar super bem preparadas, e mesma coisa que eu saí na rua, fui assaltado, não vou na polícia, porque aí o que que eles vão pensar de mim? Não, eu tenho que relatar
um crime. Até para a delegacia local ter uma massa crítica suficiente para dizer: Preciso olha, eu de preciso de mais policiamento aqui, preciso de vigilância, inteligência ali, exatamente. porque se não tiver esses dados, não tem o que fazer, né? Exato, exato. Esse é o ponto. Então, ser vulnerável não é vergonha para ninguém, Exa e especialmente no mundo que a gente está, né? Porque os hackers também eles vão se sofisticando, eles vão se especializando, não é isso? Perfeito. E ainda falando no caso das pequenas e médias empresas, que acham que nunca vão ser vítimas, às vezes realmente, por exemplo, ela pode ser não seja, ela acha que não tem nada para roubar, mas se ela trabalha, por exemplo, com uma base de dados de clientes, alguém pode roubar a base de dados de clientes. E aí tem dados pessoais que vão ser roubados. Ou alguém trabalha ali com, sei lá, transações financeiras, um e-commerce pequenininho, compra e vende, etc. Ou compra de lugar, vende do outro, não sei o que, negócios virtuais. Tudo isso aí, ou seja, qualquer pequena, média ou grande empresa pode ser vulnerável e pode ser vítima de E ataque se a gente cibernético. falar de potencial de ativos e, naturalmente, potencial de roubo, um grupo de várias pequenas empresas somadas Dá um dá uma montante. coisa grande, né? Exato. Esse é o ponto. E agora, existem pontos assim de muita gente acha que segurança é só tecnologia. Não é. Segurança, do mesmo jeito que no mundo real nós estamos falando de processos e de treinamento de pessoas, no mundo virtual é exatamente esse tripé que é básico para a segurança cibernética. É a tecnologia, processos e pessoas. Então, a gente tem que ter processos. Quando a gente fala de processos, por exemplo, eu vou entrar num determinado edifício. Eu tenho que primeiro provar que eu sou o Alexis, eu trabalho aqui, eu vim visitar você, você me reconhece, então você abre a porta. Então, existem vários procedimentos, obviamente, de autenticação, você se autenticar, eu sou fulano de tal, eu tenho direito de estar aqui, etc. Então, isso faz parte dos processos, ou com quem eu vou fazer negócio, ou com quem vou trocar dados. Existe o mínimo de protocolos, de procedimentos, de boas práticas. Então, essa é uma grande dica de, mesmo das pequenas e médias empresas, por exemplo, questão de e-mails, quem vai ser meu provedor de e-mail? É um provedor da esquina ou uma empresa que tem um mínimo de segurança na nuvem? Quem vai ser meus provedores de aplicativos? Ou seja, eu não preciso fazer tudo dentro de casa, eu posso contratar muitos serviços. Pois é, era o que eu ia perguntar para você em seguida. Não é o core business da empresa a segurança cibernética. Então, é mais fácil contratar uma empresa que saiba o que fazer? Sim, e muitas empresas Seria fazem mais isso. inteligente, até eu diria. Mais inteligente, porque é muito difícil você ter dentro de casa especialistas de segurança cibernética, você não precisa de um especialista. Às vezes, um banco tem centenas de especialistas ali dentro. Porque aquilo é atualizado permanentemente, né? Permanentemente por um monte de tecnologias e por várias camadas de proteção. Um cara vai cuidar só de APIs, outro vai cuidar só de nuvem, outro vai cuidar de segurança de perímetro, outro vai cuidar de segurança de identidade. Então, do mesmo jeito, uma pequena empresa não vai conseguir. Então, é muito mais fácil, muito mais inteligente, muito mais viável terceirizar esse tipo de serviço. Com uma empresa especializada que possa oferecer um pacote de serviços de proteção básica e de orientar, obviamente, a vítima no caso de um incidente. O que que a gente vai fazer agora? Portanto, senhores empresários, coloquem suas barbas de molho, como se dizia antigamente, não é isso? Todos têm que estar permanentemente ligados nisso. Agora me diga uma coisa, Alexis, como é que se cria ambientes de proteção? São empresas especializadas que ajudam a desenvolver mercado, são as academias que trabalham forte na pesquisa, existe uma conjugação de esforços entre as academias e a iniciativa privada. Olha, Em existe uma. que ponto que a gente está de evolução, digamos assim? Olha, o Brasil tem muitas fortalezas. Fortalezas aí, por exemplo, nos setores da economia. Então, o Brasil é reconhecido como uma potência, por exemplo, um global no setor de alimentos, por exemplo, de produção alimentícia, etc. Então, o Brasil tem muita coisa para se orgulhar e ser exemplo para muita coisa no mundo. Infelizmente, na questão cibernética, a gente não está no estado da arte. Então, aqui em tecnologia, tem muitos, obviamente, empresas sensacionais no Brasil na questão que desenvolvem tecnologia,
Mas na segurança cibernética, a gente, infelizmente, não chegou no nível das principais potências do mundo. Ele focou na produtividade, por exemplo, mas não focou na segurança. Isso. Então, hoje, muitas empresas no Brasil, as globais, os bancos, instituições financeiras e etc., que vamos dizer que estão numa jornada. Aliás, a gente nunca fala se eu tenho segurança ou não tenho segurança. A gente sempre fala em que nível, qual a minha maturidade cibernética. Ou seja, eu entendo pouco, eu tanto médio, eu entendo muito, e quanto mais a gente entende de segurança cibernética, mais a gente entende que está despreparado e que pode ser vítima. Mas aí já parte da premissa que o mínimo você tem que ter, né? Exato. Então, Nós vamos continuar nesse assunto, mas vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com o segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Alexis Aguirre, falando de segurança cibernética. Aliás, ele é diretor da Cybergate. Qual é o nicho da empresa? Vocês buscam altas corporações? Vocês vendem sistemas completos e sofisticados? Vocês vendem sistemas mais simples? Vocês para procurar pulverizar mais os clientes, as vendas, vocês democratizam o acesso, enfim, qual que é o perfil, a estratégia da companhia? a Cybergate nasceu de uma ideia de ser um portal, por isso que o nome é Cybergate, né? Ou seja, um portal cibernético de soluções inovadoras. A gente entende que inovação é a chave para qualquer setor da indústria hoje. Então, ainda mais a gente falando de segurança cibernética. Se a gente já está vivendo a área de inteligência artificial, que auxilia e às vezes acelera e potencializa todas as áreas da invenção humana, imagina se a inteligência artificial, quer dizer, não imagina, imagina que ela já começou a ser usada para o mal. Ou seja, os atacantes que antigamente utilizavam métodos manuais e ferramentas de tecnologias muito sofisticadas, mas todas elas manuais que precisavam de ação humana, imagina quando você começa a usar IA para atacar e para conseguir achar vulnerabilidades e para conseguir achar caminhos virtuais por onde entrar e por onde roubar dados e por onde, etc. Então, a gente está vivendo num mundo, Digamos assim, ao lado sombra da IA, né? o lado sombrio da IA é que ele, como qualquer ferramenta, pode ser usado para o bem e para o mal. Então, ele sendo usado para o mal, ou você se reinventa e você começa a usar também IA para se proteger, ou você está numa guerra perdida. Então, o foco da Cybergate é exatamente trazer o estado da arte de tecnologia, que nem existe ainda no Brasil. Então, nós estamos chegando e trazendo tecnologias de startups, do estado da arte lá de fora, trazendo para o Brasil, dizendo por que essa tecnologia ela é superior às tecnologias existentes e, obviamente, tentando mostrar quais são os benefícios dessas tecnologias. A tecnologia é toda importada, vocês não estão desenvolvendo nada aqui no Não, nós não Brasil. desenvolvemos, nós trazemos tecnologias De de onde que fora. você traz hoje a tecnologia? Hoje, nosso foco é a tecnologia de Israel. E tem um porquê, né? Ou seja, realmente Israel é um berço de tecnologia no geral, e ainda mais em segurança cibernética, se você avaliar, existe um percentual muito elevado do PIB que é destinado à pesquisa e inovação cibernética lá naquele país. Então, existem, por exemplo, por ano, 30 a 40 empresas, startups só de segurança cibernética que nascem todo ano. Então, hoje a gente tem um ecossistema de mais de 500 empresas focadas só em startups de segurança cibernética que estão conquistando o mundo aí com suas tecnologias ultra avançadas. A Cybergate é uma startup? É uma startup, ou seja, uma empresa que nasceu agora, nasceu há alguns meses, e o nosso foco é exatamente trazer essa inovação para as empresas no Brasil e na América Latina. Vocês pretendem trabalhar com outros países também? Ou vão ficar por um período somente com Israel? Por um período, somente Israel, quando a gente perceber que a gente consegue trazer, faria sentido
de outras regiões, mas a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, para explorar em Israel. Mas a empresa é brasileira. Empresa brasileira, obviamente tem sócios em Israel que nos facilitam muito a comunicação com o ecossistema de cyber security em Israel. E por que foi decidido lá? É pela excelência tecnológica, por algum outro fator, como por exemplo a força do investidor? A excelência, a gente brinca que o mundo ocidental aqui tem três grandes potências em segurança cibernética, os Estados Unidos, o Reino Unido e Israel. Eu tive ali o privilégio de trabalhar muitos anos da minha vida com segurança cibernética nos Estados Unidos, passei outro tempo também trabalhando com as soluções britânicas, né? Trabalhei 12 anos numa empresa britânica, onde eu tive aí o privilégio de conhecer os centros de cibernéticos de Londres e levar clientes para lá e fazer imersão ali, aqueles filmes de 007, né, que fascinam Você qualquer. coloca entre os três maiores hoje. Sim, e Israel era a tecnologia pelo menos para mim, que me faltava aí no portfólio de fortalezas de segurança no mundo. Então, hoje eu tenho o privilégio de trabalhar nessa empresa que é realmente estado da arte de tecnologia. Vocês trabalham com grandes sistemas ou implementação de novos sistemas? Vocês trabalham com atualização? Como é que funciona a venda dos seus serviços? Olha, nós trazemos tecnologias, na verdade, assim, quando a gente fala de segurança cibernética, aquela história que eu contei no comecinho de quando você tem uma cidade protegida por muros, e você quer saber quais são os pontos vulneráveis, uma das nossas tecnologias a gente chama de entrada, né, ou seja, o básico do básico, antes de você implementar, eu quero sistemas de autenticação de última geração, sistemas de proteção de dados da nuvem que usem APIs, não sei o que lá, e com IA integrado. Não, vamos no básico. Sua empresa está bem protegida? Quais são os pontos vulneráveis? Você já checou seu muro aqui? Você já viu se tem pontos cegos? Você já viu se tem um Isso muro? vocês fazem, Isso nós tipo uma fazemos. consultoria E não é uma consultoria, é um serviço recorrente, ou de seja, auxílio. de auxílio, de checagem semanal de se tem novas vulnerabilidades chegando no seu ambiente. E quando a gente fala do ambiente do cliente, obviamente os ambientes do cliente não estão no data center. Você tem múltiplos data centers, múltiplas clouds, com múltiplos sistemas, com múltiplos aplicativos, com múltiplos países, múltiplas geografias. Então, alguém que consiga, falando de um cliente global, sei lá, vou dar qualquer nome aqui, um exemplo global de uma empresa, por exemplo, Nestlé, que é uma empresa suíça. Então, quando a gente fala assim, vou checar se a Nestlé tem vulnerabilidades, a gente vai checar no mundo todo, em todos os data centers, em todas as nuvens, com todos os sistemas, quais são os pontos vulneráveis desse cliente, por exemplo. Ou seja, um banco, sei lá, qualquer um. Então, qualquer empresa. Ah, numa empresa só tem uma geografia, não importa, a gente vai checar onde estiver, quais são os pontos vulneráveis, até para saber onde começar, onde investir. E quando você tem uma empresa que você vai checar a vulnerabilidade dela ou não, você necessariamente também cruza informações com os parceiros que acessam serviços, que trocam. Por exemplo, uma grande empresa, ela tem uma infinidade de grandes clientes, mas ela pode ter um elenco lá de 20 ou 30 empresas com as quais ela interage de forma permanente. Esses clientes com os quais ela interage, eles são checados também nesse processo, ou você só vai cuidar do seu cliente? A gente só vai cuidar do cliente e com quem ele fala, ou seja, todos os fluxos de entrada e de saída. Então, por exemplo, um cliente ele tem múltiplas nuvens, múltiplos aplicativos, múltiplos sistemas. Então, tudo o que está exposto na internet, que um hacker do mal pode olhar e usar aquela porta como entrada, se ela for vulnerável, se ele tiver pontos vulneráveis a serem explorados, é isso que a gente vai checar. Então, por Qual é exemplo, o tempo médio de checagem que você tem? Quanto tempo você precisa 2 a 3 para semanas. fazer um diagnóstico? 2 a 3 semanas. 2 ou 3 semanas em média. Isso. Então, em 2, 3 semanas, a gente consegue dar um relatório completo de inventário de todos os ativos da empresa, de todos os pontos críticos, de todos os riscos, como é que ela está em relação a uma autoridade cibernética com o benchmark do mercado. Se é setor financeiro, olha, todos os bancos estão na média nível 8, você está no 7. Você precisa melhorar aqui para chegar na média. É aquela história de você já soltou uma analogia bacana de tem vários carros na rua e o meu não tem alarme, não tem nada, o pessoal vai no meu. Ou se eu estou jogado na selva e vem um leão correndo atrás de mim e tem várias pessoas, eu não preciso correr mais rápido que o leão, mas eu preciso correr nada mais rápido, infelizmente, do que os outros, para não ser atingido. Então, nessa batalha
no mundo cibernético, eu não preciso ser o mais protegido de todos, mas também não posso estar lá embaixo. Quando o cliente vai te procurar para fazer um contrato, etc., ele sabe exatamente o que ele quer? Ou você normalmente levanta coisas que o cliente não considerava? Ele normalmente tem ideia do que ele quer, mas com essa primeira checagem inicial, a mesma coisa, você acha que, olha, eu preciso ir no médico porque eu acho que eu tô precisando, acho que eu tô com anemia. Ou sei lá, aí você vai fazer uma check-up, você vai fazer check-up, exame de sangue, exame do coração, exame de como que está seu cardio, situação cardio, e no final o médico vai fazer uma avaliação completa dizendo, olha, você precisa de tais vitaminas, ou você precisa alimentar melhor, ou você precisa dormir melhor, você está no nível de estresse alto, então eu vou te dar tais remédios, tais complementos, etc. No caso do médico, quanto mais ele fuça, mais ele acha, não é isso? O- o- No caso é da igual, internet é igual. é igual. Então o que a gente faz é um check-up. Então, exatamente, uma das tecnologias nossas, exatamente é fazer um check-up para dizer, você acha que você precisa disso, mas a gente analisando, você acha que precisa de A, mas você precisa de B. É isso que a gente faz. Antigamente se dizia assim: olha, esse computador não conversa com aquele por conta do sistema, que é incompatível, não sei o que, não sei o que lá. Isso não existe mais? Já está superado? Tá, Do tipo, o que você trouxer de Israel, você já aplica aqui, vamos que vamos. isso. Então, Não hoje tem nenhum período de adaptação, nenhum ajuste, nenhuma, digamos, tropicalização. não existe tropicalização, os sistemas hoje são globais, todos eles se comunicam no mundo todo, e obviamente hoje todo mundo usa o meio global de comunicação que é a internet. Então, o que a gente faz é exatamente entender toda essa comunicação para ver onde a gente pode fortalecer a maturidade cibernética. O que te garante que Israel não facilita a venda de tecnologia para espionar as empresas brasileiras? Eu estou falando de Israel, importante, com você, porque você traz os teus sistemas de lá. Poderia ser de qualquer outro país. Se você trouxesse, sei lá, da Rússia, dos Estados Unidos, da França ou Inglaterra. Sabe que você me fez lembrar algumas histórias aqui. É engraçado quando Eu te facilito porque eu tenho interesse. Eu quero saber o que que você tem aí dentro. existem tecnologias que são intrusivas, que você tem que colocar lá dentro, no core business do coração da empresa para ela funcionar, e existem tecnologias que você não necessariamente precisa colocar lá dentro. Às vezes, por exemplo, essa tecnologia de check-up, a gente não coloca absolutamente nem sequer um agente lá dentro. É só um agente dizendo, olha, do ponto de vista externo, por onde o atacante iria te atacar. Então, nesse sentido, obviamente que não estando lá dentro para te espionar lá dentro, nem para roubar dados, nem para fazer nada, essa tecnologia, por exemplo, não vai fazer isso. Mas você me fez lembrar de histórias, por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa britânica, ela fazia testes, né? Ela colocava fibras óticas na cidade de Londres e no mundo todo, e aquele mundo de comunicações, e ela fez várias experiências aí de testes em laboratório com equipamentos de última geração de fibra ótica, e tinham seus laboratórios. Eu lembro que equipamentos, por exemplo, eu estou falando aqui da China, mas podia ser qualquer outro, mas especificamente um chinês lá que tinha uma tecnologia maravilhosa, espetacular, mas de repente eles olharam, essa aqui vai ser o nosso. Descobriram que existia um famoso backdoor, né? O backdoor significa uma saída escondida de dados que você coleta dados e manda lá para sua matriz exatamente para Ele capturava os fazer dados. espionagem. Então, isso existe. Então, a gente até brinca, né, no meio Sim, eu dos. acho que a pergunta é factível, né? Exato, é muito factível. Então, a gente até brinca ali com os CISOs, né? Os CISOs que são os Chief Information Security Officers, ou seja, o grau máximo de pessoa executiva responsável por segurança cibernética de uma determinada instituição, ou empresa, ou organização. A gente até brinca, né? Um dos instrumentos básicos que todo mundo tem para proteção de perímetros são os firewalls, né? Ou seja, equipamentos que você coloca para para garantir que nada ruim entre na sua empresa e que nada bom saia no sentido de sem a sua autorização, ou seja, que E ninguém já roube dados. existe equipamento que te garanta isso? Então, essa que é uma pergunta boa. E essa parte da piada, né? Que eu falo assim, não, eu tenho um firewall americano
porque aí eu consigo pegar todos as ameaças dos outros países. Mas logo atrás dele eu tenho o britânico, porque aí eu vou pegar também o que o americano está fazendo de errado. E logo aqui atrás eu tenho o russo, porque vai pegar o desses outros. Depois eu tenho o israelense, porque eu tenho não sei. Ou seja, você coloca vários em série, porque um vai pegando o backdoor do outro. Então é uma piada, mas às vezes não é tão piada, às vezes é muito real isso. É uma piada para ser levada a sério, É, né? exatamente. No caso brasileiro, é mais fácil você importar tecnologia que você já conhece procedência, você já sabe em que nível, em que patamar está, ou seria interessante partir mais para o desenvolvimento? Olha, sempre é bom inovar e ter conhecimento dentro do país. Ou seja, pensando no Brasil, um país gigante, com uma criatividade gigante, com mentes brilhantes como tem, não tem por que não desenvolver. É claro que você, do mesmo jeito que sei lá, a gente pode citar a própria China. Durante muito tempo, a China fez a indústria da cópia, analisa o que que tem lá, faz uma engenharia reversa e tenta melhorar. O Brasil deveria fazer isso, deveria investir realmente em desenvolver tecnologia, até como estratégia enfim, de país, de nação. Há um tempo atrás se dizia, isso é uma questão de segurança nacional. E é, e é. E E é, continua né? sendo, e continua sendo. É uma questão de estratégia. Então, o Brasil deveria investir isso. Hoje, Como é que o infelizmente, Brasil vai monitorar os satélites da Amazônia se o código de abertura de informação deles está fora do país, né? então, é claro que é uma questão de segurança Como é que nacional. você vai movimentar tropas do exército para fazer um mero exercício militar sem Agora, que ninguém esteja vendo exatamente o que você está fazendo e onde você está? é claro, agora não é porque você tem que desenvolver, você tem que você vai abandonar o resto. Por exemplo, imagina se o exército brasileiro dissesse agora, não, não vou usar nenhuma arma importada. Tudo que vou fazer, meu tanque, meu avião, minhas armas, tudo vai ser fabricado aqui. Não, ok, ok, perfeito. Isso daí você tem toda a razão. Mas a questão é, se a gente nunca desenvolver, Nunca vai ter. nunca vai ter. Exato. Você vai passar o resto da vida comprando armamentos, e no caso de armamentos, não é o que você quer comprar, é aquilo que eles querem te vender, né? Exato. E do mesmo Vão jeito como comprar porta-aviões da Segunda Guerra Mundial e coisas do isso tipo, vale né? para qualquer coisa, né? Os aviões que você compra, ou sei lá. E eu digo mais, até por exemplo, a indústria automobilística, que o Brasil teria tudo para ser uma superpotência automobilística global, para desenvolver sua própria tecnologia, e decidiu criar montadoras de outros países, né? Enquanto poderia produzir tecnologia dentro do próprio país. Fica Mas, mais fácil, né? É mais econômico. O que que pesa aí no caso? A economia? Não é o fator estratégico, não é a segurança nacional, no caso. bem, aí é uma questão de estratégia, né? Assim, a partir do momento que o Brasil, como nação, realmente resolve investir mais em segurança cibernética, institutos de pesquisa. No Brasil tem excelentes. Porque como a gente está, da mesma maneira que a gente está falando de automóvel agora, você fala de indústria farmacêutica, Sim, e o que Brasil é uma atinge potência, em cheio o coração de qualquer cidadão, né? co- é, De qualquer li- nação, e literalmente, né? O coração de qualquer. literalmente. Literalmente. O Brasil, digamos assim, é seguro trazer essa tecnologia estrangeira? Colocando aquela possibilidade dos caras estar te espionando, de estar introduzindo. Se o chinês entrou na Inglaterra, não vai entrar no Brasil? O chinês com certeza entrou no Brasil e já faz isso faz tempo, né? A partir do momento que o Brasil decidiu investir muito em tecnologia chinesa aqui, com certeza, mas isso daí você tem outros mecanismos de detectar, né? Ou seja, hoje, como você tem várias tecnologias, você consegue saber se você está sofrendo algum tipo de vazamento de Você dados ou não. consegue cruzar a tecnologia? Consegue, cruza, você coloca vários, então você uma pega o outro, etc. Então você consegue ter o mínimo de garantia de que você não está sendo lubridiado. O que não é simples você poder garantir, né? A questão de mercado, Alexis, quais são as projeções de mercado que a gente tem? Qual é o tamanho desse mercado de cibersegurança no Brasil e no mundo hoje, aproximadamente? A gente tem que fazer algumas contas ali, né? Por exemplo, quais são as boas práticas, tá? Uma empresa, qualquer instituição, esses números variam por vertical de indústria. Eu vou dar um exemplo. A empresa é do setor financeiro. A boa prática diz que
que entre 7 e 12% do faturamento dessa empresa teria que ser destinado à TI. E quando a gente fala de TI, existe outra porcentagem, que é mais ou menos 10% desse total, teria que ser destinado à segurança cibernética. Então, se a gente tem uma relação direta entre faturamento da empresa e investimento em segurança cibernética, então a gente consegue, ok, o país, no PIB do Brasil são X trilhões de dólares, esse percentual deveria estar sendo dedicado à segurança cibernética para seguir as boas práticas globais. Se a gente tem um investimento abaixo disso, a gente está mais vulnerável. Se a gente Isso nós tem, estamos falando como uma prática mundial é ou serve setorizado. só para o Brasil? Isso é mundial, mas a gente é Mundial setorizado por setor. por setor. Então, boas práticas do setor, Um mínimo de entre 7 e 12 seria isso, razoável para se investir. isso em TI e outros 10% disso, ou seja, 10% dos 7%, então seriam em questões, por exemplo, de só exclusivamente segurança cibernética. Então a gente poderia aproximadamente 1% do faturamento, ou do PIB, se a gente fala no país. Nós temos aqui na tela, nesse momento, o seu endereço, mas se quiser repetir, como é que a gente, quem quiser falar com você, como é que aciona a CyberGate? A gente tem um e-mail, né, contato@cybergate.solutions, e a gente também, nós trabalhamos com uma série de canais, ou seja, a gente tem várias empresas especializadas, que são os nossos parceiros comerciais, que estão no Brasil todo e na América Latina toda, a gente está criando essa rede de canais fora do Brasil também, que para que possam ter acesso a essas tecnologias, entender como essas tecnologias podem facilitar e dar visibilidade, dar ciência das vulnerabilidades e como podem auxiliar essas empresas no caminho da jornada cibernética. Então, com certeza, nós, do nosso time da CyberGage, junto com os nossos parceiros, vamos ter o maior prazer em conversar com qualquer empresa interessada. Falamos com o diretor da CyberGate, Alexis Aguirre, a quem agradecemos muito a sua presença hoje. Um prazer estar com vocês e muito obrigado pelo convite novamente. E continue com a gente, porque o Pode Mais agora vai ficar de olho em você, hein? Até mais.